muito baixo, hoje tô me achando tão baixinha. Tô baixinha ou não? Ah, não sabe nada, ninguém tá aqui do meu. Você que é baixinho, pronto. Eu, hein? Não, não é com você, não é com ele aqui, o animador de plateia. Mostra a cara dele, olha o tamanho desse cotoco aí. Coisa de louco. Tá, que coisa. Olha, eu espero que esteja tudo bem hoje, porque o programa está polêmico. Aliás, é uma discussão meio diferente, porque dizem, né, que religião e futebol a gente não deve nunca discutir, mas vamos discutir. Você sabe que aqui a gente gosta de discutir tudo, né? O povo, depois dos outros programas, das outras emissoras, copiam, mas a gente que lança. E vamos discutir a existência ou não de Deus. Sabe por quê? Porque foi aqui que a gente começou a discutir isso e dá babado. O que leva um evangélico a crer em Deus? E o que leva um ateu a negar a existência dessa força superior que todos acreditam? Então vamos saber o que cada um deles julga e como provar, né? Porque aqui no meu palco eu sou absolutamente, vamos dizer assim, não tenho opinião. Eu sou imparcial, então eu quero saber como que se prova que esse Deus existe e como prova que não existe. Se é que dá para provar, né? Porque não é uma coisa que vem de dentro, uma sensação, ou existem provas reais? Ou a fé é uma coisa que a gente tem ou não tem? O clima vai esquentar porque o negócio aqui, cada um é forte. Você sabe que... Aliás, coloca um trechinho aí pra você ter uma ideia do que vai acontecer aqui hoje. E manda todo mundo ligar e twitta pra gente no Oficial Super Pop. O Super Pop busca a resposta para a maior pergunta da humanidade. Se você perguntar, Deus existe? Eu vou dizer, não, Deus é. Gostei disso. Não se pode provar uma substância. Crianças que falam em nome de Deus. Quem acha que criança não mente, evidentemente nunca teve filho, né? A empresária que relata ter ido ao céu. Então isso é uma prova viva dessa força de amor. Está sempre querendo que a gente seja feliz. Crer ou não crer? Eis a questão. O meu site é jesuset.com.br. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Ai, eu adoro esse programa, viu? O povo tem que imitar mesmo, que é bom demais, mas tem gente que vai ficar ofendido, viu? Não é assim, não. É isso aí, estamos de volta e a minha pergunta é: como comprovar se Deus existe? Bom, as teorias são muitas, mas na prática não é tão fácil assim. Vamos assistir. A cada conquista, né? Graças a Deus. Em primeiro lugar é Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus estamos aqui. Deus me livre e guarde. Vá com Deus. Deus abençoe todos nós. Cada vez mais a palavra Deus está presente nos ditados populares. Fazendo uma rápida pesquisa na internet, Deus é citado em mais de 240 milhões de vezes. Mas na prática há quem duvide que ele esteja presente na vida das pessoas. Violência, doenças, mortes, destruição, catástrofes naturais. Essas imagens seriam a prova da não existência de Deus? Se ele existe, por que as pessoas sofrem? Ah, Deus não deixa ninguém sofrer, não. Por que quer? Se você tem fé e vai em busca, você não sofre. Você vê gente pegando comida do lixo. Às vezes essa criatura, numa outra encarnação, foi rei, rainha, princesa e nem se importava com as pessoas. Ele não deixa as pessoas sofrerem, são as pessoas que querem sofrer. Por um outro lado, os mesmos desastres fazem as pessoas crerem ainda mais em Deus, buscando a cura e milagres para os seus problemas. Para essas pessoas, não há dúvidas. Deus existe sim. Eu acho que Deus existe. Eu acho sim que Deus existe sim. Deus existe sim, com certeza. Sem ele a gente não é nada. Precisa ter fé. Sem a mão dele não ia pra frente, não ia rolar. É a origem do mundo. Tenho plena certeza que ele existe. Eu sinto ele no meu coração, na minha vida. Eu fui criado com esse pensamento que ele existe. Um relógio precisa de um relojoeiro, a vida também precisa de um arquiteto. Ele é Deus, né? Essa polêmica influencia a ciência e a religião sobre a real existência de Deus. Alguém consegue provar que ele existe ou não? Eu não acho que Deus existe. Eu acredito em Deus, eu acho que todos nós devemos acreditar. Pois é, o negócio fica sério. As pessoas precisam de provas. E dá para provar? Eu vou perguntar aqui para os meus convidados. E realmente é um assunto que as pessoas se sentem assim bastante entusiasmadas. Então chama todo mundo que o Super Pop está começando agora, mas promete. Eu gostaria de falar boa noite com ele,
que é um rapaz que entende de não entender de nada, ou melhor, não acreditar em nada. Eu vou falar boa noite para Daniel Sotomayor. Estava sumido, Daniel? Tudo bem, Luciana? Prazer estar aqui de novo. Eu quero dizer o seguinte, Daniel, ele é presidente da Associação de Ateus e Agnósticos. Exatamente. Você tem namorada? Tenho. Mas ela não acredita em Deus? Não. Ela acredita em quê? Só em você? E já tá bom demais, né? Eu não sei, não. Esse negócio de acreditar em marido, não acreditar em Deus, já é... Como é que você prova que Deus existe? Do mesmo jeito que você prova que Papai Noel não existe. Não fala isso, que eu acredito em Papai Noel. Ele vem na minha casa sempre. Pois é, tá vendo? Tanta gente acredita nessas coisas. Eu acredito. Então, não se pode provar que essas coisas não existem. O ônus da prova, o dever da prova é de quem diz que existe. Dá o seu Twitter, vai. Eu vou dar o nosso Facebook, atea.org.br. E agora eu gostaria de dizer boa noite para o padre Paulo Gonzalez. Ele é padre da Igreja Católica. Boa noite, padre. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Como a gente prova a existência de Deus? Olha, se você partir do pressuposto de existência, é um pouquinho complicado, porque a existência é sempre atribuída aos homens. Eles é que criam. Então, preste bem atenção nisso que eu estou falando. Quer dizer, se você perguntar, Deus existe? Eu vou dizer, não. Deus é. É diferente. Gostei disso. Não se pode provar uma substância. Gostei. Porque ela nasce em si mesma. Mas é isso que eu queria dizer. Ele é. Porque o resto, às vezes a gente cria parâmetros para dominar as pessoas. Okay. Então você vai tomar muito cuidado com isso. Nossa, eu gostei desse padre. A Igreja Católica está ficando moderna. Tem Twitter também? Não, eu não estou no Twitter. Não tem, mas eu gostei. Não tenho, porque eu sou de outra geração, é difícil às vezes. Imagina, para aqui. Diz que adaptação é sinal de inteligência, né? Eu estou me adaptando. Obrigada, padre. Eu gostaria de dizer boa noite para o Léo Marque, ateu também. Agora ele vem acompanhado para dar força aí pro Daniel? Isso aí, a gente vê apoio aqui pro Daniel. Para deixar ele sozinho. Normalmente ele é tripudiado, todo mundo tripudia ele sozinho. Eu sempre assisto, ele sempre está sozinho. Então eu vim aqui para dar uma força. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Você quer deixar quem quiser entrar no meu site, que é o site do meu livro, que é esse daqui que eu trouxe, e trouxe um para cada convidado também. Como é que é o nome do livro? Jesus Extraterrestre. Mas ele era extraterrestre? Ele é um extraterrestre. E a Bíblia, o que está fazendo aí junto? A Bíblia é para provar que ele é um extraterrestre. Gente, o negócio está ficando bom mesmo. E o meu site é jesuset.com.br. Eu adoro esse programa, viu? O povo tem que imitar mesmo, porque é bom demais, mas tem gente que vai ficar ofendido, viu? Não é assim não. Por exemplo, o pastor pode ficar ofendido. Eu vou falar boa noite para o pastor Antônio Silva. Tudo bem, pastor? Boa noite, Luciana. Pastor, prazer. Jesus era um ET? Pode-se falar isso, que Jesus era um ET? Não pode. É falta de respeito, né? Você acha que é sério? Embora que depende de como ele colocou isso, né? É verdade. Qual a forma que ele está colocando. Talvez... Mas ele pode ir para o inferno por isso? Não, ele não vai para o inferno. Vai para o céu, porque ele foi criado por Deus. Todo mundo vai para o céu? Todo mundo. São obras da criação de Deus. Todo mundo. Mas vem cá, calma. Até o Chico Picadinho vai para o céu? Olha, aí não é comigo, porque o poder de levar e não levar não é nosso. Nós desejamos que todos vá. Até o Chico Picadinho? Bem, nós desejamos que todos vá. Se ele se arrepender, o sacrifício perfeito, completo e final, que é o sacrifício vicário, completo, perfeito e final. Não há necessidade de outro. De Jesus, garante se ele pedir perdão, ele vai receber. Fácil, então, vai lá dar um tiro e se arrepende, aí tudo bem? Bem, mas ele não fez isso pensado, né? Entendi. Muito difícil. Bom, tudo bem. Tem Twitter? Tem. Não, Twitter não. E-mail. Pode deixar? Posso. antoniosilva@antoniosilva.com.br. Aliás, isso é uma pergunta realmente que muitas pessoas fazem. O arrependimento te liberta do pecado? Você se arrependeu, e aí tudo bem? E se fosse seu filho, levou um tiro, ele se arrependeu, tudo bem? Foi para o céu, junto com o pai, com a mãe? Uma boa pergunta. O que vocês acham? Coloca aqui no nosso Twitter oficial. Ok? Eu vou falar boa noite para Fábio Queiroz. Está tudo mudado hoje a minha ficha. Ele é diretor executivo da ATEA. É um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bom. Prazer de ver pessoalmente, muito mais ainda pessoalmente. Muito obrigada.
E também um abraço para todos os ateus do Brasil que estão com certeza nos assistindo. São muitos? Nós estamos cada vez mais... Está todo mundo no armário. Cada vez mais pessoas saindo do armário. Essa é a verdade. Eu posso dizer, desses dois aqui, são dois intelectuais. Eu não sou intelectual, eu sou um simples cidadão ateu, um ateu legal. Não acredita em nada? Não. Morreu, acabou? Morreu, acabou. Mas como é que você pode não acreditar em nada? Porque a vida é muito maravilhosa pra gente ficar acreditando em coisas que não existem. Você tem filhos? Não, por enquanto não. Mas filho acredita, né? Pode ter, né? Pode. Aí que você vai falar pro seu filho, ó, filho morreu, acabou. Depende da idade do filho, a gente vai ter um diálogo, né, para esclarecer as coisas para ele direitinho. Quer deixar um e-mail? Eu deixo o site da ATEA, que é o www.atea.org.br. Você tem filhos? Não, tenho 3 malteses, são meus filhos também. Eu tenho 2. O Daniel tem filho, na sua casa não tem Papai Noel? Como? No Natal não tem Papai Noel na sua casa? Nós comemoramos o Newtown, o nascimento do Sir Isaac Newton. Newtown. E o que ganha nesse dia? Bom, tem o princípio e a física que fica embaixo da árvore, e em vez de botar uma estrela, a gente põe umas maçãzinhas. Mas ganha presente? Maçãzinhas. Ganha, claro. Bom, porque vamos comemorar. Ia ser ruim esse negócio de ser ateu, né? Comemorar Newton. Os ateus adoram Jesus. Ser ateu é muito mais legal do que você imagina. Ganha presente. Quando ele nasce, a gente ganha chocolate, é ótimo. Então, tá. Aliás, eu vou falar boa noite para mais um pai. Dessa vez é o pai Cyrus, tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo bem, pai Cyrus? É uma honra poder estar presente num espaço que abre essas portas sempre, de porta aberta para todas as religiões se manifestarem. É muito bom. Isso é maravilhoso. Pai Cyrus, você é sacerdote da Umbanda, você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. E tem Natal na sua casa? Com certeza. Pô, mas e aí, a Umbanda... Veja bem, eu não posso negar a minha origem, eu sou ocidental, católico, num país onde o catolicismo ainda é o forte, e eu ainda honro pelo capitalismo, pelo presente. Olha, gostei, todo mundo moderno hoje aqui o negócio. É muito importante. O pai da Umbanda é moderno, o católico é moderno, o pastor... Eu gostei, vocês vão ver aqui hoje. Bom, vamos começar, que o negócio vai pegar fogo aqui. Eu só gostei ali da maçã no Papai Noel, é melhor, aí pelo menos rolou. Agora, por exemplo, eles, né, esses 3 rapazes que estão aqui bravamente dando as caras, porque vocês sabem que você ser ateu num país católico é muito difícil, porque as pessoas não aceitam, as pessoas têm um preconceito muito grande, eu sei porque a gente já fez matérias aqui com eles, e eles falam, eu não acredito. As pessoas falam, mas como que você não acredita? Como é que pode não acreditar em Deus? Na realidade é que você não foi chamado, você não conseguiu ouvir, uma hora vem. Quer dizer, isso realmente é uma situação muito difícil. E também eles chamam as pessoas, por exemplo, no Facebook, no Twitter, isso, vocês são contra, são a favor? Ou vocês respeitam também e acham que o caso deles é realmente não terem ainda sido chamados? Pastor. Na verdade, a gente respeita a opinião deles, porque todo mundo tem o direito de professar o que quer e da forma que ele quiser, de uma vez que respeita a liberdade do outro. Claro. Não posso garantir o direito de um e suprimir o direito do outro. Mas a gente sabe que a luta deles é inglória, porque Deus existe, não porque eu creio, não porque eles acreditam, ou não, deixam de acreditar. Deus existe porque existe, Ele é preponente da sua própria vitalicidade. Mas Ele é Deus, independente da crença. Porque a Bíblia não diz que Ele é Deus porque eu creio, Ele é Deus porque é o que o padre diz. Então, quando eles professam a sua opinião, ou a sua, eventualmente, fé, porque a gente percebe um pouco de crise neles, quando eles falam, não conseguem sustentar, não tem prova em cima disso. Olha a minha cara de crise aqui, ó. Eu tenho uma vida excelente, não tenho crise nenhuma. Sou realizado profissionalmente, emocionalmente, familiarmente. E qualquer pessoa pode vir aqui e dizer, Apolo existe porque ele existe. Você mesmo não crendo em Apolo, ele continua existindo. Quando você está em crise, você não fala, ai meu Deus, você fala o quê? Ai, Newton. Ele ficou nervoso. Quando a gente está em crise, o que você fala? Me deixa... Então, esses vícios de linguagem, você encontra nas pessoas das mais diferentes religiões porque você escuta. Agora, eu me dei o trabalho de extinguir. Mas como é que faz quando você quase bateu o carro? Ai! Pi! Entendi, você xinga mesmo.
Você não fala, ai, Milton! Não. Não. Vamos Pela lei deixar da o xingamento física, pra se lá. eu tivesse parado o carro, se eu não tivesse essa besta Não, aqui atrás. eu penso assim, puxa, será que a pessoa está machucada? Olha que, uma preocupação muito melhor. Olha, esse que é um homem de Deus, apesar dele não saber, hein? Olha só que simpático. Aí. Você diz que você crê em Deus, mas aí é da Umbanda. Eu não entendo. Como funciona isso? É Umbanda ou é igreja e Umbanda? Como é que é? É o mesmo Deus? Quem vai para o céu? Eu não entendo isso. É só isso que eu não entendo muito. Muito legal essa pergunta, porque essa dúvida, ela paira sobre a cabeça da maioria das pessoas que conversam sobre a Umbanda. A Umbanda, ela crê em Deus sim. Deus, né? do Padre, o mesmo Deus. O mesmo Deus, né? Eu posso, inclusive, para fundamentar o meu texto, exaltar um versículo bíblico, que é Apocalipse 1:4. Todos podem abrir, que diz: paz e graça da parte de Deus e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse texto, ele fica isolado na Bíblia e nada mais tem contexto dentro da Bíblia explicando esses 7 espíritos. E nós, na Umbanda, enxergamos Deus como uma força sétupla, que ela se manifesta não como um ser humano, mas como um ser que tem 7 individualizações que se manifestam através das criaturas cuja ele forma. Tá, mas o que eu não entendo é o seguinte, a Bíblia, aí vamos falar com o padre, a Bíblia é um livro que a gente sabe, pela história até, que foi escolhido, me ajudem, quando o Império Romano, exatamente, o Império Romano estava ali em perigo e perder lá, né? Que era os romanos que decidiram qual livro deixar dentro uma Bíblia, e qual livro deixar fora. Certo. Como a gente pode acreditar, isso porque eu fiz um estudo, como podemos acreditar num livro que parece ter sido escolhido dentro de muitos outros que estavam lá, e aí pegamos um. Esse aqui é o que é bom pra gente. Né? Eu não, porque eu não estava lá, obviamente. Mas eu diria que existem critérios de avaliação do texto, que se ele é de revelação primeira ou é deuterocanônico, né? Se ele é de segunda revelação. Mas isso é um estudo da exegese, da epistemologia, do conhecimento, coisas assim. Mas nós partimos do princípio de que aquele texto ele teve um contexto histórico e nós queremos fazer uma hermenêutica. Então essa hermenêutica é trazer o texto para o dia de hoje, dentro de uma dialética do conhecimento, onde nós vamos buscar uma tese, uma antítese e uma síntese, para poder ajudar o povo a caminhar. Eu penso que, às vezes nós vivemos dentro de de esconder realmente a realidade na qual vivemos, porque muitas vezes psiquicamente nós estamos com algum conflito interior. Sempre, eu diria um pouquinho sempre, a partir de Freud, que ele vai confirmar uma coisa, ele diz assim, que acreditar não é um mal, mas é uma ilusão. Então eu diria, eu também concordo com ele. Então eu concordo com ele e digo o seguinte, que de fato a religião, se ela não é um mal, ela pode ser um bem, mas uma ilusão nunca. E às vezes as pessoas, porque vivem desamparadas, não conseguem dar conta da sua realidade, então elas ficam se apegando a certas coisas que são absurdas e fundamentalistas. Isso é muito perigoso. Mas mesmo a religião, isso não é então, fé verdadeira. O que é a fé verdadeira, então? Eu gostei dele. Então, eu até diria o seguinte, olha, a grosso modo eu poderia dizer que acreditar, melhor, o que é a somente acreditar, eu penso que nós vamos ser um pouquinho bobinhos, né? Porque acreditar em tudo, nós vamos ser ludibriados com uma facilidade muito grande. É verdade. Então eu gosto de ser cético em muitas coisas. Aí que tá. Eu acho Todo mundo é importante cético com a religião dos outros. Não, só a religião dos outros Não, é falsa, só os deuses dos outros são falsos. Eu não estou falando da minha religião, não estou falando de ninguém. Nem atacando ninguém. Eu estou falando da minha. Ele falou da dele. Eu estou falando da minha. Que se nós não vivemos uma realidade onde haja respeito, dignidade da pessoa, carinho, acolhimento, não é uma verdadeira religião. Mas a religião ela não é a dona de tudo isso. Como que é? A religião não é dona de todos esses adjetivos. Mas não é dona. Né? Ninguém é dono de Mas ninguém, pela forma que tu falou quando tu começou o diálogo, Deus já é uma arrogância muito grande. Não. Né? Eu acho muito arrogante a pessoa falar, prova Deus disso. Escuta, meu caro, espera um pouquinho. Quando eu falo que Deus eu estou partindo do pressuposto de uma substância. É uma opinião. Só para dizer... Que é uma sensação? Que Deus é substância. E o que é filosoficamente uma substância? Ela não
denomina uma outra substância para existir. Porque senão você pensa assim, ó. É só uma opinião pessoal, não tem pera um pouquinho. embasamento científico algum. Não, isso é Aristóteles que fala. Não, mas inclusive, ele é um pensador. Inclusive, Luciano, mas é um pensador. Você precisa crer. Eu preciso terminar minha reflexão um pouquinho. Espera um pouquinho. Então, parte desse pressuposto de que eu preciso buscar uma realidade na qual fundamenta-se a minha vida. Então, eu dizia que essa substância, ela não foi criada por alguém. É como um processo da evolução. Mas não entendi nada. Nós estamos dentro de um processo de evolução. Ficou confuso demais. Não, ficou. Então, pera um pouquinho. Então vou explicar melhor. Se Deus existe, quem criou Deus? Então, ótimo. Boa. Essa é a pergunta Deus que muita gente faz. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou... Quem criou Deus? O homem. Exatamente. Agora, por isso que não é prepotente da minha parte. Ele tá aí pro seu lado. O senhor tá quase... Senta aqui, Não, peraí. Veja bem. Por isso que eu falei para você que Deus é. E eu acredito, é vida. Deus é amor. Agora eu parto da Bíblia. Deus é luz, Deus é amor. Isso quando ele não está ocupado demais matando crianças, matando inocentes, né? Não, isso... quando acontece um tsunami. A história de Noé, as pessoas só lembram da arca de Noé, né? As pessoas esquecem que milhões de homens, mulheres, crianças foram afogados por esse Deus que supostamente é amor. Mas isso é fundamentalismo. Não é fundamentalismo. Mas é o livro que os senhores dizem que expressa o amor divino. Peraí, gente, sério, como é que você pode falar que Deus matou criança? Bem, mas essa O que visão... foi o grande dilúvio? Mas essa visão dele é uma visão... Todo o resto é uma da visão humanidade A gente tem que saber separar a linguagem literal. Peraí. Não, mas tudo bem, mas aí na Bíblia todo mundo pode dizer o que quiser, porque é isso que eu não entendo. Cada um lê e fala, tá escrito, cada um interpreta da forma que lhe convém. Hã? Cada religião interpreta a Bíblia da forma que lhe convém. Segundo os seus valores pessoais, inclusive. E se a ciência avança, a religião, ela maqueia de uma forma para concordar com a ciência, para continuar. Mas peraí, mas segura aí. Eu ouvi aqui uma afirmação, Deus matou criancinhas. Como é que você me fala um negócio desse? Antigo Testamento. Não foi isso que aconteceu? Não. Não foi bem, o que me parece, Luciana, é que eles dão um preconceito muito grande em relação à igreja. Deixa eles falarem pra gente responder, porque isso é um absurdo você fazer isso aí. Alguém pediu, Vocês ouviram Daniel, isso? Deus matou eles acreditam na Bíblia, por isso eles estão estudando a Bíblia. Não, nós dizemos com todas as letras, a Bíblia é um conto de fadas que faz as pessoas matarem umas às outras. Que Agora, isso? se Então as fosse criancinhas não verdadeiro, morreram. se fosse Então verdadeiro, não foi Deus que matou as criancinhas. mostraria um Deus assassino. Bem, você está confundindo você mesmo. É verdade a história de Noé? É verdadeira? Na verdade, existem 3 mentiras. É verdade a história de Noé? Noé? É verdade, sim. A primeira então verdade, Deus não matou a primeira mulheres mentira e crianças? é mentir para si mesmo. A segunda mentira é mentir para os homens. E a terceira mentira é mentir para Deus. Quando eu minto para Deus é loucura. Quando eu minto para Deus é loucura, é tolice. Até porque é uma dose grotesca de tolice no comportamento humano. Como mente para Deus? É o que eles estão fazendo. Deus não existe, está negando a existência. Não tem como negar aquilo que está dentro dele. Se ele acessar a mente e dizer Deus não existe, dentro do ser humano tem um bloqueio que diz, essa informação não armazeno, porque Deus existe. Precisaria ser telepata para saber A segunda coisa é a verdade... Eu já fui evangélico. Devo terminar. Eu já fui evangélico. Ele já foi evangélico. Bem, ele negou tudo o que ele acreditou. É ruim isso. Mas ele vai para o inferno. Não estamos falando de inferno. Bem, ele quer pôr o povo no inferno, né? Não estamos falando de inferno. Na verdade, o que ele pregou, o que ele acreditou, ele não entendeu direito. Talvez ele se aprofundou, estudou a Bíblia para criticar, e é normal. Mas então depende da natureza, pastor. Depende da natureza. Eu vinha falando das mentiras. Quando eu minto para os homens, é possível, até porque mentir para o homem é fácil. Agora, mentir para si mesmo é tolice. Ele engana a si mesmo, é o mito de Narciso. Ele acha ser Deus, pressupõe saber tudo. Esse tipo de fala religiosa é o que mais faz as pessoas terem medo de abandonar as religiões. Por isso que eles estão sendo achados e tatuado no rosto dele o preconceito, e está claro, porque eles têm um preconceito contra a religião. Mas por que eles deveriam abraçar que a religião ama eles. Nós não temos preconceito, as pessoas são livres. Inclusive, quando a gente está falando de Deus, a gente não pode pensar em algo que se toca e nem comparar ele com um ser humano como nós. Mas ele não era o Jesus que nasceu da Maria? Jesus é a manifestação do sagrado no Antigo Testamento na figura nós de um homem, vemos claramente Deus se manifestando em carne e osso, ou luzes.
no Antigo Testamento. E sempre matando pessoas. Bem, eles citam a Bíblia o tempo todo, eles falam de Deus o tempo todo. Não, geralmente os ateus conhecem muito mais a Bíblia do que as pessoas que são religião. Eu quero saber por que ele virou um ET. Eu também quero saber. Um ET? É um romance. Deus. É um romance. Deus é um extraterrestre. Por que ele é ET, gente? Vou explicar. Antigamente, as pessoas não tinham discernimento tecnológico para julgar quando uma nave espacial desce dos céus, falar, isso é uma nave espacial construída com tecnologia. Eles viam algo divino e falavam, é Deus. Entendeu? A ignorância do homem. Para. Até o século passado, no caso Fátima, que naves espaciais apareceram em Portugal, as pessoas achavam que era Santa Maria. Vem cá, isso aí é mais louco que você, hein? Amado, não, esse ganhou. Eu gostaria, inclusive, baseado no estudo umbandista, que um ateu, quando ele estuda o Deus, ele não estuda a Umbanda. A Umbanda ela não entra na conversa. Mas eu gostaria de exaltar um mérito. A Umbanda, ela justifica que quando um ser, um extraterrestre, ou seja lá qual for o ser espiritual, quer ir de um lugar para o outro, ele não necessariamente precisa usar de um maquinário cujo nós, homens, somos atrelados com o nosso corpo denso. Eles podem simplesmente abrir um portal e aparecer em um outro lugar. Naves espaciais e de seres extraterrestres. E é uma conversa meio... Existe prova, existem evidências. Veja bem, é a minha crença. Não sou eu que estou falando. A evidência que ele era um ET? Não, existem. A Bíblia prova que Jesus é um ET. Eu vou pedir para o pastor abrir em João 8:23. É só ler o versículo. Gente, na Bíblia tem que ele era um ET, tem que ele foi para. que ele desapareceu. Luciana, você perceba que eles estão. Mas tem um monte de coisa aqui desse lado contra também. mim, porque o pastor deve ler a Bíblia, o pastor deve buscar. O que a gente percebe é que eles estão tentando provar uma coisa que não conseguem. Não a luta cabe em glória. Provar. A prova provar que Deus não existe. Eles estão tentando provar nunca que Deus tentaremos, não existe. nunca faremos, nunca provaremos. Eles não deixam, né? Outra coisa que fica engraçado a gente olhar para eles. Eles citam Deus está dentro deles na crença, porque eles foram ensinados na religião cristã. Nós somos cristãos. Como é que você sabe que eles foram? Vocês foram Aquele ensinados? deixou a igreja depois de 15 anos. Aquele ali deixou o budismo, que também é cristão. Você era budista? O budismo é cristão? Entre aspas, esse é o único conhecimento do cristianismo. Ele é antes de Jesus, 400 anos antes. Mas o budismo incorpora o cristianismo sem choque, sem colisão. Ou é o contrário. Peraí. Agora, eles estão fundando Deus. Só um instantinho. Você era budista, você era cristão e você? Ele sempre foi ateu. Você era o quê? Ele é ateu. Nasceu ateu? Os seus pais também? Os seus pais também? Não. Católicos. Repare o seguinte. Mas como você sabe que você sempre foi ateu? Quando as crianças nascem, elas nascem ateus. A palavra Deus não brota espontaneamente. Que eram? Eles, na época em que eu nasci, talvez ainda fossem cristãos, não sei dizer. Você foi batizado? Contra a minha vontade. Como você chorou na hora que jogaram água na cabeça? Claro. Imagino. Estou vendo que aqui fica difícil de decidir, mas o fato é que tem gente que realmente crê em Deus, e tem gente que sabe explicar o porquê. Por exemplo, quem não crê também tem os seus motivos. Afinal, quais são esses motivos? Eu tenho aqui uma matéria do pastor Marcos Pereira. Ele é uma pessoa que expulsa demônios, que ele tira o casaco e a pessoa sai o demônio de dentro. Por quê? Ele diz que um dia ele teve uma conversa com ele, o demônio, Satanás. E isso, não sei, de alguma forma ou de outra, fez com que ele visse a luz. Vamos assistir. Nossa, conversa com Satanás aí pesou. A história do pastor Marcos Pereira da Silva é conhecida no Brasil inteiro. Em nome de Jesus, ele expulsa demônios, controla a rebelião em presídios, delegacias e internatos de menores. E afirma que isto é apenas parte de sua missão na Terra. O pastor diz que sua história começou após um encontro com Satanás na sala de sua casa. Segundo ele, o demônio afirmou que levaria sua alma para o inferno. O pastor Marcos se converteu e desde então se dedica à recuperação de pessoas que denigrem a palavra de Deus.
As cenas do pastor atuando são impressionantes. Estas cenas foram gravadas numa penitenciária do Rio de Janeiro. Ele derruba um detento sem encostar as mãos nele. De onde vem tamanho poder? Seria uma prova do poder e da existência de Deus? Agora, a minha pergunta é, será que as pessoas não se impressionam também? Até porque fica aquela coisa meio, vamos dizer assim, tá todo uma boiada. Eu não estou querendo criticar, mas eu tô aqui para perguntar. Fica todo mundo emotivo, todo mundo com problema, todo mundo procurando uma solução, até para o padre. Vou fazer porque você aí fica meio, né? Vamos pedir para uma pessoa diferente. Aí naquela hora, bota a mão na cabeça, aí sai o Satanás. O que a Igreja Católica diz sobre isso, por exemplo? Eu diria, tem muita emoção num momento desse, né? Então, muita emoção. E eu sou totalmente cético com relação a isso. Porque o cético, veja bem, cético? Não, mas o cético é aquele que não consegue provar as coisas. Eu não vou conseguir provar uma situação dessa. Mas a Igreja Católica exorcizou demônios a vida inteira. Mas aí você está partindo de um fundamentalismo que cada época tem uma história, meu irmão. Mas foi boa a pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar em cada realidade. Inclusive, hoje o Vaticano tem aulas de exorcismo. É como ele dizia... Mas o exorcismo veja bem um pouquinho. Existe? Olha, tem práticas de exorcismo. Para a Igreja Católica. Então, mas tem que se provar isso, né? Não, mas eu nunca vi uma pessoa da Católica ali não, é igual. Então, mas pera um pouquinho. Eu nunca vi uma pessoa possessa. Peraí, deixa eu responder, gente. Eu nunca vi uma pessoa com possessão diabólica. Nunca vi. E todas as questões que passaram pela minha mão, todas elas foram explicadas cientificamente. Entendi. Então você... Então o senhor você, pode ser você, né? Você. Então você é cético porque não, no seu caso nunca viu. Porque o ceticismo é aquilo que eu não consigo provar. Eu não vou provar isso. Mas não pode provar agora, isso também, por isso né? que eu estava dizendo com relação um pouquinho àquilo que ele falava, eu tenho que ver a palavra, essa palavra que nós acreditamos, não como histórica. Ela não é uma história. Ela é um relato que dá um significado à situação. Eu acho que nós é que precisamos pensar hoje. Eu quero pensar. Porque quem não pensa, não existe. Só existe quem pensa. É produto cartesiano isso, né? Quem pensa, existe. Quem não pensa, não existe. E tem muita gente pensando pela cabeça dos outros. Eu gostaria que isso não acontecesse. Acho que como vocês também. Eu vou agora perguntar para o Pai Círios. Olha que interessante. Pai Círios, antes de ser da Umbanda, você era evangélico? Sim. Como é que... Veja bem, É que nem o outro que era budista e virou cético, né? Veja bem, eu dentro da Umbanda, eu senti a necessidade de conhecer a Escritura Bíblica. A Escritura, ela, para mim, ela era uma lacuna e uma necessidade de conhecer para melhor atender aqueles que me procuravam, para mim não gerar uma circunstância de apelo somente com o meu texto umbandista. Mas existe, então, na sua religião, o exorcismo? A gente não usa o termo exorcismo, né? Tem uma pessoa que vem com o diabo no corpo? Tem sim, e isso destrói vidas, casamentos. As pessoas, elas têm sob a atuação ativa de um espírito... No casamento? No casamento. Pra mim é a ativação daqueles bichos que não vou dar o nome aqui, aquele do rio lá, começa com P, também daquele outro de pena lá, esse negócio de diabo, também calma, vai. Entre diversas atividades espirituais, nós temos duas classes de espíritos que nós nominamos de íncubos e súcubos. Hã? Esses nomes são nomes estranhos, criam uma conotação estranha, porém eles Mas não induzem... é galinhagem esse negócio de casamento? Não, eles induzem a sexualidade deturpada. Hã? Fui possuído várias vezes. Eles mesmos se alimentam da energia sexual. O senhor está me dizendo que o homem está lá e aí ele vai trair porque está com o diabinho aqui. Já falei, fica o diabinho aqui do lado, falando, vai, que a gostosa está ali, vai. A gente também tem esse diabinho aqui, todo mundo tem. Mas veja bem, a Umbanda ela enxerga da seguinte forma: você tem o seu livre-arbítrio e o homem erra muito mais sem demônio. E aí sim há uma porta, uma lacuna para o acesso do espírito trevoso sobre a vida dele. A porta é aberta pelo homem, primeiramente. E o pastor, também acredita nisso? Que o homem, talvez, no caso aqui ele deu um exemplo, pode trair porque está com o diabo no corpo. Agora a gente vai falar isso, vai chegar um monte de marido em casa e falar: ai amor, desculpa eu levar para brincadeira, mas não vem com essa não, hein? Ai amor, é que estava numa cara é fraca, o diabinho falou mais alto. Pode ser isso? Pode ser sim. Para. Olha, quando o homem foi criado... Não vai colar comigo não, isso, hein? Quando o homem foi criado, ele tinha um comportamento. Após a queda, houve uma degeneração pecaminosa.
houve dois atos. O primeiro é o ato da degeneração e o segundo é a consequência. Inveja, medo, vergonha, evasiva. Ele ouve a voz e corre de Deus, ele ouve a voz e corre. Ele foge. Psiquiatra, então. Eu queria deixar uma pergunta no ar. Por que eles não creem em Deus? Porque citam a Bíblia. No caso dele, por quê? A gente percebe. Pra mostrar que eu quero livro terminar a minha pergunta. Tá, depois no caso dele, a gente percebe nitidamente que não encaixa as palavras. No caso dele, há uma crise de fé, de identificação com o que ele está acreditando. No caso do outro, a gente nota nitidamente que eles citam a Bíblia sem acreditar em Deus. A outra coisa, sobre o Marcos Pereira, fique no ar. Sobre o Marcos Pereira, realmente é poder de Deus, há uma manifestação de Deus na vida dele, isso é provado. Inclusive eles olham e riem, como se tivesse que provar mais alguma coisa. Eu acho engraçado isso, porque denota no rosto, na expressão facial, que ele está crendo, mas está rejeitando. Porque o ser humano, ele é engraçado. Nem tudo aquilo que ele... Coloca as imagens aí pra gente dividir tela. Nem tudo aquilo que ele quer, ele gosta. Nem tudo aquilo que ele quer, ele gosta. Vou só dar um exemplo. Eu quero estudar medicina, mas eu não gosto, só quero o status. É normal a pessoa ser amiga do cargo, mas não da pessoa. É o caso de ser político ou rico. É difícil ser amigo de rico. O rico não deixa, porque as pessoas querem ser amigo do dinheiro, do cargo, do status e não dele. É normal o ser humano olhar, acreditar e rejeitar. Por quê? Ele não tem como voltar mais atrás. Fala, Daniel. Você olha crendo... Além de tudo, o senhor é telepata. Tem habilidades fantásticas para saber o que nós pensamos, como nós somos. Esse é um dos muitos motivos pelos quais nós somos contra a religião. Ele conhece As Deus. pessoas acham mais perigoso do que a ignorância é a ilusão do conhecimento. E convencer os outros disso é mais perigoso ainda. Então, o senhor tem todo o direito de acreditar que me conhece. Pessoas que falam assim, estou falando em nome de Deus, isso é muito perigoso para a humanidade. Imagina a pessoa falar, mas pode falar em nome de Deus? Eu vou estourar uma bomba aqui. Pode falar em nome de Deus? É muito perigoso. Mas pode falar? Daniel, é muito perigoso. Mas pode falar? Pode falar em nome de Deus? Mas não pode falar isso ou não? Isso é particular seu. Não pode ou não? Isso é particular seu. Então vem pra cá, você está falando em nome de Deus? Né? Mas a pessoa publicamente, né? Na verdade, o ateísmo é uma religião também. Mas Deus, o uso que os e fala, olha, eu falo em nome de Deus, eu acho muito perigoso. Desculpe falar, mas vocês estão enrolados hoje. Daniel não soube se defender. Daniel, você olhou para as imagens, você viu que as imagens são fortes, e aí? Eu não vi nenhuma imagem forte. Luciano, eu vi um monte de criminosos, porque estão na cadeia, eu vi um monte de criminosos submetendo a autoridade de um pastor, que até onde eu sei está tendo grandes problemas com a justiça, e estão procurando oportunidades para serem aceitos pelos outros, porque a gente sabe que no sistema penitenciário isso é muito importante. Então, se você vai lá e faz a sua ceninha, você garante o seu ok do pastor e, quem sabe, do traficante que está associado a ele, não sei. Não, mas peraí, mas fazer uma boa ação pro pessoal da cadeia também é bom. Qual é a boa ação que eu vi ali? Passar o paletó e as pessoas fazerem assim? Isso é boa ação? Isso é impressionante? Eu acho que as pessoas estão se impressionando com muito pouco. Inclusive a mudança dessas pessoas, no comportamento delas. São sugestionáveis. Ele hipnotiza essas pessoas e elas acreditam que elas estão com Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O nosso padre católico aqui levantou uma leve muito boa hoje. Ele falou que as pessoas às vezes estão num momento de... um momento mais fragilizado, um momento que precisa acreditar em alguma coisa. E isso talvez faça com que elas se tornem pessoas melhores naquele momento, que elas consigam ultrapassar. Foi mais ou menos isso que eu entendi, não foi, padre? Ultrapassar um momento de dor, ultrapassar um momento que elas talvez não conseguissem se não tivessem a fé. Foi isso que eu entendi, padre? Eu acredito muitas vezes que tem uma fé. Mas foi isso que está voltada a isso, voltada para os interesses da própria pessoa. Entende? O que ela está precisando naquele momento. Isso, é incrível isso. É tão difícil a gente dizer isso porque as pessoas não vivem dentro do princípio de realidade e vivem muito mais no princípio de prazer. E esse princípio de prazer, de uma certa forma, gera muita ilusão, muita mentira. E eu penso que nós precisamos trabalhar isso, uma vez que somos formadores de consciência e formadores de uma possibilidade diferente. Claro. Eu acredito, por exemplo, na pessoa de Jesus, que veio trazer uma proposta do reino, e esse reino, para mim, é uma maneira nova de olhar, de ver,
de persistir Jesus, a vida em ele si. era um homem legal. Alguém que legal. vem ensinar. Não era legal? Legal? Eu acho. Para um sujeito que não botou uma única mulher entre os seus 12 apóstolos, para um sujeito que acreditava que doenças eram causadas por demônios, como é que você para um sabe? sujeito que Mas não, existe demônios, para um Daniel? sujeito Daniel, existe que, demônios? só um minutinho, para um sujeito que era escravocrata, ele falava de servos, quando se fala de servos na Bíblia, são escravos. Era de longe a pior injustiça que havia na época dele. Ele nunca falou nada contra a escravidão. Nunca. Você não falou que a Bíblia Esse é o melhor sujeito que já existiu na Terra. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. você. Não conseguiu botar uma mulher entre os 12 apóstolos? É isso, aí você cria. Por que será que na Bíblia tem um homem? Olha, por que escreveu você... nenhum livro? Não, eu quero dizer do fundamentalismo. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta para eles. Mas vem cá, vocês concordam que essa Bíblia também não foi uma escolha? Em algum momento escolheram porque... Foi montada conforme o interesse da igreja. Foi escolhida. Conforme o interesse da época. Então, talvez... O interesse específico da época. Talvez ele tenha Olha, deixa eu só falar uma coisa. Não sei quem é o homem que está por detrás do mito, mas as pessoas acreditam no que está escrito. Esse que é o problema. A gente está falando de Deus, mas a gente Então. não pode esquecer de um mérito. A estratégia de uma pessoa, um sacerdote, ele tem que primeiro aguçar os seus olhos, senão você não vai até ele. Então ele aguça os seus olhos, e dentro de uma penitenciária, eu estou sim defendendo a ação desse pastor como uma estratégia que eu usaria até para acessar a pessoa que está naquela circunstância. Ele usa como os estratégia sinais... de marketing é perfeito, isso eu concordo. Não. 10% no bolso dele. Estratégia de ótica na sua visão, mas na dele é um acesso até aquela pessoa. É um investimento para conseguir dinheiro. E o interessante é que eles citam assim, abertamente a vida das pessoas. Tem uma pesquisa no livro que chama A Cabeça do Brasileiro. É do professor Carlos Alberto de Almeida, é um professor de ciência política da FGV. Eu estava lendo esse livro esses dias. E a pesquisa mostra, ele fez uma pergunta, né, se Deus decide o destino. 50% dos analfabetos concordam. Pessoas que têm até a quarta série, 47% concordam. Da quinta a oitava série, 36% concorda. Ensino médio, 23% concorda. Nível superior, 9% concorda. Isso significa que quanto mais as pessoas têm mais informação, mais ela se afasta da religião. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela se afasta desse tipo de mais coisa. a pessoa Isso estuda, em todos mais os ela países. quer tocar. Se olha a Europa é altamente descrente. Cristianismo é coisa de terceiro mundo. Aliás, todo tipo de religião. Você encontra os montes no terceiro mundo e dentro do terceiro mundo nas zonas pobres. E os Estados Unidos? Quanto mais pobre for, mais igreja você encontra. Pode ir em qualquer cidade do Brasil, é assim. Se é um país cristão, qual seria a tua visão a respeito? A pessoa quer comprovação das coisas. Não, ele está dizendo que o cristianismo, ele está dizendo que o cristianismo é uma religião de terceiro mundo. E os Estados Unidos, que é uma superpotência, 50 estados, fundado por pastores. É o caso da Harvard. É a única exceção. Deixa eu terminar a minha palavra. E você cita o tempo todo Bíblia, você cita demônios, e a gente percebe nitidamente, se você não crê em Deus, que todo mundo tem o direito de crer ou não, e ser o que deseja. Mas você cita a Bíblia o tempo todo. Isso deixa em dúvida. Eu mesmo estou em dúvida no que você acredita. Eu acho que ele vai à missa. Ele vai. Escondido. Ele vai. Eu ainda abro uma... É a crise dele. É a crise. Da esposa. Imagina ateu sendo atacado constantemente, né? Com passagens bíblicas. Sempre... Você acaba aprendendo por osmose. Eu sempre chamo eles aqui, eles sempre levam. Né? E outra coisa, você pega um pastor como ele. Todo mundo que está assistindo o programa sabe que esse cara tem o nome na palavra. Ele fala muito bem. Eu não falo tão bem quanto ele. O cara fala bem. Né? O cara é treinado até no tom de voz. O tom de voz, o cara converte o cara, entendeu? Mas essa é uma questão... Aliás, os três falam bem aqui hoje. Essa questão falam muito bem. Essa questão é muito pertinente, porque observe da seguinte forma. A Umbanda, ela enxerga Deus como séptuplo. E eu vou entrar nesse mérito como uma questão para que vocês me respondam. Se Deus, quando ele cria o homem sob o nicho... Todos ouviram falar de Oxalá, de Ogum, de Iemanjá. O homem que nasce dito como filho de Oxalá, ele tem a predisposição de ser um sacerdote. E ele não consegue ser um policial. O filho que nasce sob o nicho, o mistério de Deus, Ogum, ele é um policial, ele tem o ânimo em conhecer armas. E não adianta eu colocar esse sujeito para tentar ministrar a palavra ou
o buscar religião, porque ele não tem isso nele. E esse mistério divino individualiza os seres, são atributos dados e imantados na vida da pessoa, vindo de Deus. E eu posso te dar diversos outros exemplos, como o filho de Oxóssi, ele tem ânimo de ler, mas o sujeito que tem o ânimo de Ogum, ele gosta de arma, ele é turrão, ele é mais duro, marcial nas suas ações. E isso mostra a ordem, a existência de um ser superior. Isso, hein? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Aliás, eu tenho aqui uma matéria muito interessante de uma mulher que se chama Marisa Cruz. E ela passou por uma experiência muito séria, ela quase morreu, ela estava andando de bicicleta no Ibirapuera, e ela teve um derrame, foi parar na UTI. E ela diz que depois dessa experiência, que ela chegou a morrer, ela viu Deus, ela esteve com ele, ela teve uma experiência que é como se ela tivesse ido literalmente na porta do céu, viu o que estava acontecendo e voltou. E ela conta pra gente o que aconteceu. Eu não entendo como alguém fala que não existe uma força superior a todos nós. A minha história é a prova real de que existe essa força muito maior que todos nós. De um passeio de bicicleta no Ibirapuera, ao rompimento de um aneurisma, a uma cirurgia, a uma UTI de 14 dias, estar aqui, viva para contar a história. Eu cheguei no Parque Ibirapuera, eram umas 8h15, no dia 10 de março, e geralmente eu fazia alongamento, dava uma caminhada numa praça pequena, mas eu não quis correr. Peguei a bicicleta e não foram 500 metros eu senti a dor. Parei a bicicleta, desci dela, não desmaiei. Só que a minha cabeça ela ficou muito quente. A senhora tá bem? Ai, minha cabeça tá pegando fogo. Me arruma o celular, eu preciso ligar pra casa. Eu tô sem meu celular aqui, mas eu já chamei uma ambulância. Só aguarda um momento, calma. Preciso ligar. Calma. Água, me dá água. Aí eu pedia água para esfriar, porque ela pegava fogo. E um celular, porque o celular estava no carro. Um celular porque eu queria ligar para minha casa, porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. A viatura do parque me levou para o hospital. Cheguei no pronto-socorro, depois fiquei sabendo que foram 38 horas para descobrirem qual artéria tinha se rompido. A única imagem que eu me lembro é eu estar virada para baixo, como se a cama estivesse em cima e eu olhando para baixo. Chega uma pessoa, uma mulher, me oferecendo um copo de água. E eu dizia para ela que eu não ia beber. E ela dizia, bebe para a gente poder te ajudar. E eu bebi e foi como eu saísse pela água. Nessa água, eu fui vendo 3 ramalhetes de flores, um de margarida, um daquela flor plânctons do Canadá, meu filho estava no Canadá, e uma de flores que eu digo que eram de montanhas, mas que eu nunca vi aqui. Cheguei num lugar muito cinza, numa tenda grande, cinza. Eu conseguia olhar do lado de fora, vi uma folhagem cinza, não tinha cor nenhuma. E um homem muito forte, vestido com aquelas armaduras de gladiador, né? Que só
pega aqui o peito, né? E eu me dirigi a ele dizendo, general, me perdoa. E um deles chegou para mim e falou, chegou a hora de voltar. E eu disse que eu não queria voltar. E ele falou para mim que eu tinha um compromisso ainda aqui, mas que a decisão era minha. A mesma entidade que esteve lá, quando eu estava na tenda do general, foi a mesma que me trouxe de volta. Depois de 14 dias em coma, eu saí de cadeira de rodas da UTI e eu falei para todos elas, né? Porque o meu caso foi um caso que mexeu com toda a UTI do hospital. Chamou a atenção de todo mundo. Todos aqui, todos os médicos, neurologistas, quem te operou, não ia acreditar. Não acreditava na sua sobrevivência. Então isso é uma prova viva de que essa força de amor está sempre querendo que a gente seja feliz. E talvez eu tenha voltado com esse compromisso de mostrar que ele existe, que ele está do nosso lado para a gente ser feliz. Quando morre para a Igreja Católica, acontece o quê? Nós acreditamos na vida. Se você me perguntar... Morreu, a vida vai continuar existindo. De uma forma ou de outra. Ali, por exemplo, morreu, então, mas aí o caso dessa moça, eu atribuo isso a uma entrada na sua vida psíquica, que é imensa, incomensurável, e algo que era manifesto, ou então, melhor dizendo, algo que era latente, se tornou manifesto. Eu não entendi nada. Padre. Aquilo que estava latente na sua vida psíquica, não, mas aquilo que está na vida intrapsíquica, naquilo que está dentro do seu inconsciente. Porque todos nós temos um inconsciente, agimos muito mais inconsciente do que conscientemente. Então, eu acredito isso, quer dizer, que esse mergulhão na vida inconsciente, porque quando você está em estado onírico, ou você entra, sai das ondas, onde você mantém o seu estado de acordado, digamos assim. Entendi. Então você entra dentro do seu estado onírico e lá tem todo um mundo de milhares de anos. Eu acredito na evolução genética, eu acredito em tudo isso. Então, algo que era latente manifestou. Ou não, né? A gente pode fazer essa brincadeira ou pode ser verdade totalmente. Sim, agora é uma experiência que ela teve, ela está dizendo, mas para mim é algo que está dentro do inconsciente dela, nada mais do que isso. Pai, no caso, você então já acredita que ela possa ter ido e visto realmente a porta do céu? Acredito, e inclusive é oportuno exaltar o seguinte: a pessoa, no estado que ela vive, o estado pessoal, emocional, isso condiciona para ela uma circunstância espiritual e uma vivência espiritual diferenciada, e cada um, de acordo com o seu estado emocional, vai vivenciar um estado pós-morte. Portanto, ela vivenciou, sim, um momento de pós-morte, ela visualizou... É como se ela tivesse morrido, é isso que aconteceu se ela tivesse morrido. Sim. Só que ela voltou. Pelo expor da palavra dessa pessoa, ela deixou claro que ela teve uma cura, e a cura, nessa circunstância, ela justifica... O perdão. Não só o perdão, mas sim o celeste ativo nessa circunstância. Mas e por que isso? Eu não entendo o seguinte... Aí eu vou perguntar, eu não sei se o pastor acredita em vida após a morte, aí a todos vocês. Por que só para ela? Por que todo mundo não pode escolher? Não, eu cheguei aqui, eu errei, eu quero voltar. A circunstância, ela sim é de merecimento e ação em reação. Nessa vida, a gente não pode acontecer uma coisa para mim exatamente igual. Mas e criança, por exemplo? Tem criança que... Eu sempre tenho que perguntar, porque eu acho que eu estou aqui para fazer o contraponto. E criança? Tem uma criança de 1 ano... que, por exemplo, é atropelada. E ela? Por que a vida é tirada dela se tem uma... Ela, coitadinha, com 1 ano não fez nada de errado. Tem criancinha com 1 ano com câncer, com 6 meses. Porque tem criancinha com 6 meses morrendo na África de fome. De fome. Tem criança com 6 meses que é estuprada pelo pai. Esse mérito é maravilhoso para exaltar a existência de Deus mais uma vez. E ainda digo claramente da seguinte forma: tudo é tão ordenado e tão organizado que
a sua existência ela é totalmente distinta da minha. Tá, mas e da criancinha? E o projeto da vida daquela pessoa era nascer aquele período e morrer naquele período. Pô, mas é uma tragédia, a criança com 6 meses morrer Porcaria de projeto é esse. Luciana, veja bem, a gente sabe pode, que... Quando eu concluir, por favor, pastor. Isso é um karma? Pode ser um karma, e ainda entra no mérito que o amigo fala referente ao UFO, né? A pessoa, ela tem a vivência dela nesse momento. Mas com 6 meses? Sim, por causa que a gente não pode. Quando eu exaltei o livro dele, Jesus era UFO, tem civilizações que não levam em consideração a emoção. E nós, seres humanos, emotivamos muito tudo. Tudo é muito motivado. Sim, a morte de uma criança, ela toca de forma horrível o nosso coração. Bebezinho? Mas só que a visão de Deus, ela é muito mais... a gente não entende o raciocínio da mente de Deus. Não entende? Não entende. Eu não entendo. Essa da criança morrer, e os abortos? Se é para a criança ser abortada, por que Deus gerou aquela criança? Na verdade... É mais fácil não ter gerado. Sim. O que acontece com o aborto? Então, não acontece nada. Eu não sei. Entendeu? Na verdade, do ponto de vista religioso, Deus quis que aquela criança nascesse, mas aí a mulher tem um aborto espontâneo. Nessa circunstância ainda entra o livre-arbítrio do homem. Luciana, eu estou muito certo que eles acreditam em Deus. Mas uma coisa, estou muito certo que eles acreditam. Uma coisa, no caso do sono, a gente sabe que o sono é o estado meio morte. Ela teve uma experiência com a morte. Você acha que foi um sono? O sono é o estado meio morte, meio morto. Você acha que ela sonhou? O corpo fica tólido, inoperante, não se move. E meio dele está morto. A gente sabe disso. E ela deve ter tido uma experiência muito profunda com a morte, com a paralisação do seu cérebro, da coordenação motora, dos hemisférios cerebrais. Você acha que ela está sonhando? Não. Ela deve ter, de fato, sentido a morte. A ciência explica isso. Agora, o que me parece, na forma que as pessoas acreditam que Deus não existe, parece muito a história de Parmênides, Heráclito, Pitágoras, etc., que tentavam sufocar ou comprimir a fé. Nesse meio tempo, a gente vai lá no passado, também existiu um tempo da mitologia, das lendas, onde inventaram Hércules, os Equerodôncrios, inventaram também Poseidon. Moisés, Abrão. Não foi inventado, de fato existiu, é fatos, é prova. É uma outra conversa. E a gente percebe que nesse novo mundo, eles então decidem através dessa fábula, engraçado, ele parece Pato Donald, Mickey Mouse, tentando enganar as crianças, porque quanto a fatos não há argumentos. É o caso dos dinossauros. Existiu. Não, ET não existiu. Peraí, gente. Não se viu a aeronave. Tem prova de ET. Mas tem então tem o pastor, não existiu dinossauro, pastor? Eu vou rir de você. Pastor, não existiu dinossauro? Gente, eu vou rir de vocês. Não existiu dinossauro, então? Vocês são sábios, vocês são tão inteligentes. Não, mas não existiu dinossauro, então. Você está dizendo que existiu ou que não existiu? Agora é o seguinte, se eu falar para todos vocês que estão aqui, que tem 2 crianças nos Estados Unidos que de alguma forma, aliás, as 2 presenciaram a palavra de Deus. Por exemplo, uma das crianças, ela diz que recebeu a informação que ela viu de Deus, que ela viu Deus e que neste testemunho ou nessa visão, lhe foi explicado que ela tinha que ir, ligar para uma rádio e explicar como Deus existia e como ele passava a crença aos outros. E no outro caso, uma criança também que parece que teve um contato, e ela diz, olha só, gente, que interessante, ela diz que, aliás, os pais contam que essas crianças contaram coisas do passado que elas não tinham tido nenhum contato. Foi destaque numa rede de TV americana a história de Logan Henderson, um menino de 13 anos que ligou para uma rádio do Texas. Para a surpresa do locutor, Logan quis passar uma mensagem para o mundo depois de ter tido uma conversa com Deus. I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night my dad was roping this calf. And this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have like the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back. And this morning I went out and put her down myself.
I was talking to God. I was asking God why she was special. And God said, you know, Logan, my son was special, but he died for a purpose. Já este outro vídeo mostra o menino norte-americano Colton Burple. Depois de ficar internado por conta de uma apendicite com apenas 3 anos, ele afirma ter ido ao céu e conversado com Jesus. O mais intrigante nessa história é Colton ter falado sobre parentes que nunca viu. She looked familiar, and then she started giving me hugs and telling me that she was glad to have someone from her family up there. Essas histórias emocionam milhares de pessoas em todo o mundo e levantam alguns questionamentos. Afinal, foram apenas sonhos? Esses meninos realmente falaram com Deus? Ou tudo não passou de uma grande brincadeira de criança? Então, agora eu pergunto pra vocês, por que 2 crianças mentiriam? Bom, quem acha que criança não mente, evidentemente nunca teve filho, né? As crianças mentem, como os adultos nunca foi mentem, criança, né? É muito provável que, se as crianças estão contando essas histórias, quase com certeza elas vivem num lar muito cristão. Se elas estivessem num lar budista, se elas estivessem num lar hinduísta, aí essas histórias seria mais interessante. E até onde eu sei, essas histórias vieram lá do Bible Belt dos Estados Unidos, daquelas cidades mais cristãs, mais fundamentalistas. Era uma de Nebraska. Por que elas fariam isso? Por exemplo, para agradar os pais. O que as crianças mais querem na vida. Os seus filhos não são ateus para te agradar? Espero que não. Espero que não. Mas você não está imputando na cabeça deles que Deus não existe? Eu faço o máximo de tudo para dizer, olha, esta é a minha opinião, a opinião de outras pessoas, e você tem que tomar a sua decisão. Por enquanto você é muito jovem. Mas você mostra... Quantos anos têm os seus filhos? Eu tenho uma de 8. Mas a de 8 anos, você dá acesso à religião para ela, por exemplo? Claro, e mais do que importante, dou acesso ao Google. Ela pode pesquisar o que ela quiser, pode falar com o que ela quiser. E você ensina Deus para ela, por quê? Tanto quanto eu ensino Apolo. O nascimento, a gente sabe que o nascimento não se explica. A ciência está explicando o tempo todo, tentando fazer androides, tentando de alguma maneira provar a existência de supostos entes planetários em outros planetas, mas a criação de Deus, a gestação, a gente sabe que... Isso já é provado pela ciência. Não, então, mas essa criação, a gente sabe que foi o próprio Deus que o fez. A gente não. Isso aí é só a fala. Vocês estão fora. Você foi criado por Deus, é fato, né? Não, é a sua opinião. Não, mas quem criou então, no caso, isso você? Que as pessoas ensinam, né, nos lares. Quem criou vocês? Isso que eu tô tentando. Quem criou vocês? Meus pais me criaram. Meus pais me criaram desde criança. Quem criou seu pai? Quem criou seu pai? Oi? Os pais deles. Os pais deles. E quem criou eles? Assim por diante. Assim por diante. Aí vocês eram girino, macaco, existe uma coisa chamada evolução. Eu estou tentando entender o que vocês acreditam. Evolução das espécies. Ah, tá. Vocês são Charles Darwin, é isso? Evolução das espécies. Exatamente. É científico. Tentando entender, porque está confuso o que eles estão explicando. Olha a cara do padre, vocês estão assustando o padre. Olha, eu posso até ser a evolução do macaco, eu tô achando engraçado. Tô achando engraçado. Nós não evoluímos do macaco. O fato é... A religião de vocês precisa ser mais clara. Vocês não estão conseguindo conhecer religião. Mas estão fundando uma religião. Nós somos livres. Luciana, eles estão fundando uma religião. Nós somos livres. Na verdade, nós três somos independentes. Eu penso diferente. Ele acredita em extraterrestre. Eu não acredito. Você não acredita? Um jeito bem legal. Cada um é diferente. E quem criou você, no caso? Tira a Bíblia fora da conversa. Vamos tentar conversar? Infelizmente não tem mais conversa, porque acabou o programa. Olha só que triste. Eu queria até pedir pro seu amigo, pro seu Marcelo, a gente quer estender esse programa até as 2 horas da manhã, porque o papo tá tão bom que hoje renderia com certeza. Então eu queria aproveitar e agradecer. Eu gostei muito de vocês, todo mundo aqui muito civilizado. Mas eu vou só terminar, que agora eu estou com essa mania de deixar o recado para o final. E eu acho que, antes de mais nada, eu acho que aqui até os ateus vão concordar comigo. Eu acho que fazer o bem é uma coisa que a gente palpa, né? A gente sente. Então, fazer o bem não faz mal a ninguém. Se é isso que a Bíblia prega, que façamos o bem, porque isso é uma coisa que a gente pode ver, né? Quando alguma pessoa faz um ato bom, um ato caridoso, isso é o mais importante. Eu acho que a gente ficar crendo, porque tem muita gente que crê e não faz, tem muita gente que não crê e faz. Então, eu acho bom fazer.
Na dúvida, vamos fazer o bem. Não importa qual religião, se tem a Bíblia, se não tem. Eu acho que o importante é você fazer o bem. Isso aí, vocês concordam, né? Com certeza. Então pronto. Então a gente chegou em um ponto em comum aqui. Vamos fazer o bem. Não importa a religião. Se você puder ajudar o próximo, ajudar uma pessoa que está caída, um animalzinho, faça o bem. Faça o que no seu coração mandar. Você sabe o que é certo e errado, todo mundo sabe. Vamos esperar que essa seja a mensagem passada do Super Pop hoje.